No caminho do Alfa. Este livro tem como objetivo ajudar o leitor a ser bem-sucedido em sua vida pessoal, profissional e, é claro, amorosa. Este livro não tem o intuito de ensinar ninguém a ser melhor que ninguém, mas apenas preparar o leitor para as armadilhas que o mundo insiste em nos lançar. Através desta brilhante história você irá poder aprender muitas coisas com nosso personagem. Técnicas de persuasão. Comportamentos alfas, betas e ômegas. PNL aplicada. Linguagem corporal. Psicologia comportamental. Técnicas de sedução e paqueras. E muito mais. Após longo período de pesquisas e estudos, decidi passar este conhecimento através desta aventura que nosso personagem irá viver ao longo de sua história. Espero que gostem, divirtam-se e aprendam com este compilado de situações em que todos nós já passamos em algum momento de nossas vidas. Boa leitura. No caminho do Alfa. Conhecendo o personagem. Olá, meu nome é Davi, hoje tenho 48 anos, mas quando tudo aconteceu eu tinha apenas 19 para 20 anos. Eu era o mais velho de 3 irmãos, morava com meus pais e após terminar o colégio fui para a faculdade fazer administração. Trabalhava em uma empresa como auxiliar administrativo. Meus pais eram religiosos, e por isso fui criado nos rigores da doutrina que meus pais seguiam. Era muito tímido apesar de ser de muito boa aparência. Com 19 anos eu só tive 2 namoradas, uma com 17, e a Júlia com 18, e era com ela que eu estava namorando quando tudo aconteceu. Júlia sempre foi a voz ativa do relacionamento, eu era apaixonado por ela, e por isso fazia de tudo para ela com medo de que ela me deixasse. Uma vez ela terminou o namoro comigo, e ficou com um aluno de educação física. Eu quase morri de ciúmes e implorei aos prantos para ela voltar. Após muitas insistências nós voltamos a namorar, mas não era a mesma coisa, ela quase não fazia questão de ir em minha casa, ela não me beijava com amor e quando transávamos ela parecia fingir o tempo todo, ela fazia sexo comigo de vez em quando, e quando fazia era ela quem decidia quando queria transar comigo. Eu não vou mentir, eu não ligava, ela era muito gostosa e muito bonita também, eu aceitava tudo pois já não sabia mais viver sem ela. E assim era minha ridícula vida. O encontro. Era um domingo, eu acordei cedo e minha mãe estava fazendo um café, então escovei os dentes e fui para a mesa. Minha mãe enquanto conversava com todos me pergunta o que eu iria fazer naquele dia, pois eles iriam para a casa de uma tia nossa para almoçar lá. Eu falei que iria chamar a Júlia para ir ao shopping para dar uma volta e talvez um cinema. Naquele momento fui interrompido por minha irmã Esther de 16 anos, que disse sem cerimônias: então é melhor você arrumar outra companhia, e me dando seu celular me mostrou postagens da Júlia em suas redes sociais a caminho da praia com seus amigos. Todos me olharam sem jeito. Minha mãe tentou amenizar as coisas me chamando para ir com eles para casa dos meus tios. Agradeci e disse que não iria. E sai. Caminhei por alguns minutos até chegar em um ponto de ônibus. Fui até o shopping sozinho, entrei, passeei um pouco, e resolvi assistir um filme assim mesmo. Fui até a praça de alimentação comer um lanche, já era por volta das 15 horas da tarde e eu estava sentado ainda lá, olhando as postagens que minha namorada colocava apenas de biquíni na praia. Entre ciúmes, lágrimas e raiva, eu fiquei ali por alguns minutos. De repente, umas moças que estavam próximas da mesa que eu estava começaram a se agitar. Quando levantei a cabeça para ver do que se tratava, pronto. Um cara vinha caminhando e atravessando toda a praça de alimentação. Ele era realmente diferente, não era a beleza, não era a altura, não era as roupas, sei lá. Ele tinha algo radiante na forma de olhar e de caminhar, parecia ter luz própria, eu não sei explicar. Mas percebi que as meninas olhavam para ele como se ele as enfeitiçasse. O engraçado é que ele não olhava para nenhuma delas, ele parecia estar em outra dimensão. Caminhava firme e sério em direção a uma mesa muito próxima da minha e se sentou sem pressa e antes de começar a comer ele olhou seu celular de maneira discreta e tomou sua bebida. Parecia ser um milkshake Seila. Meu coração gelou e ficou acelerado, então senti no meu coração que deveria ir falar com ele, Seila, mas algo me dizia que eu deveria ir. Então me levantei um pouco acanhado, fui até a mesa em que ele estava, e meio constrangido cumprimentei.
Ele me cumprimentou educadamente, então perguntei se poderia conversar com ele por 1 minuto. Sem nenhum receio ele sorriu e disse, claro, senta aí. Sentei um pouco nervoso, quase derrubei meu refrigerante e ele logo foi me acalmando. Me perguntando se estava tudo bem, com uma voz firme e calma pude ver que este cara era diferente. Então me apresentei e logo fui falando para ele as coisas que estavam acontecendo comigo. Falei da Júlia e como ela me tratava. Como eu era com as pessoas. Falei da minha timidez e do meu jeito estabanado de ser e de fazer as coisas. Falei dos meus fracassos amorosos com as mulheres, etc. Quase que tive que me conter para não chorar de raiva e de tristeza na frente dele. Ele estava sentado de frente para mim com um dos braços apoiado em uma cadeira ao lado, e o outro sobre a mesa segurando seu óculos escuro na mão. Ele me ouvia atentamente sem se distrair, sem olhar para os lados, apesar de haver muito movimento de mulheres e outras pessoas por ali. Parecia que nada o distraia ou incomodava. Quando terminei minhas lastimas ele olhou para mim, e me fazendo olhar para ele me perguntou. Então, meu jovem amigo, em que eu posso te ajudar? Falei para ele, gostaria de ser melhor, mais confiante como você. Ele sorriu e falou para mim, tá bom, pegando firme mas sem apertar minha mão disse. Muito prazer, eu sou Chris, e serei seu mentor e amigo. Ele logo se levantou e disse. Você tem dinheiro, ai? Assustado perguntei para quê. Ele me olhou muito sério, se aproximou do meu rosto e falou bem calmamente. Se você me questionar outra vez, desejo-lhe boa sorte, estamos entendido? Respondi que sim e pedi desculpas. Ele me levou até uma loja e me fez comprar uma calça preta e uma botinha, mandou eu deixar os cadarços levemente soltos, eu usava uma camiseta de personagens mangá que ele me fez trocar por uma camisa lisa com pequenos detalhes. E falou para mim enquanto eu estava pagando, Davi, se você quer que as pessoas te respeitem, você precisa se respeitar primeiro. Você é responsável pelo que as pessoas acham de você, pois elas se baseiam pelo que elas veem. Se você andar por aí de cabeça baixa, com roupas coloridas com desenhinhos de criança estampadas, tênis de pivetes ou com uma postura fracassada, as pessoas vão te taxar como um fracassado. Se você fala com as pessoas em tons de súplicas, com timidez ou receios, elas não vão te dar a devida atenção, nem o devido respeito. Eu ficava muito nervoso perto dele, e ria demasiadamente. Ele me advertiu sobre rir sem um motivo aparente. Isso te faz parecer um abestalhado, disse ele em tom de advertência. Enquanto caminhávamos pelo shopping conversando, ele sempre me advertia, me corrigindo minha postura arcada. Ao passar por uma ótica, ele viu um óculos de sol despojado com armação agressiva e me fez experimentar e acabei comprando também. Assim ficamos até o final da tarde. A primeira lição sobre relacionamento. Como lidar com o que a Júlia fez comigo. Antes de ir embora completamente feliz por tudo que o Chris havia feito por mim, perguntei a ele o que deveria fazer em relação ao que a Júlia tinha feito. Ele então me falou. Não faça nada, não diga nada. Não cobre, não reclame, não brigue e o melhor. Quando ela vir com desculpas esfarrapadas, não de ouvidos nem créditos. Mulheres esperam nos convencer através dos argumentos sentimentais e mentirosos, não acredite nem de crédito. Vá para casa, não ligue, não vá atrás, espere ela vir até você. Então eu perguntei a ele, e se ela não vier? Então você saberá que tipo de mulher você tem. Seja homem e aceite a verdade como um homem. Não se iluda, não se engane, não se apaixone de graça. Faça sua namorada pensar que você já não está mais ligando pro relacionamento, isso fará ela vir atrás de você para tentar saber por que você está assim. Como você é fraco, ela virá te seduzir sexualmente, é o caminho mais fácil para as mulheres. Então você resista, seja forte, resista, disse ele. Após dar-lhe um abraço e agradecê-lo, fui embora. Caminhei pelas ruas como uma nova criatura, passos firmes, cabeça erguida, rosto sério. Ao chegar em minha casa, todos se espantaram comigo e com minha nova postura. Sentei na mesa sozinho treinando minhas posturas quando minha mãe se aproximou de mim e perguntou o que havia acontecido comigo. Nada, respondi tranquilamente para ela. Ela sorriu amorosamente e disse, tem algo de diferente em você, algo bom.
Dei um beijo nela e disse que eu estava muito bem e feliz, depois fui tomar banho e dormir. Segunda, terça e quarta Júlia não apareceu, então ela me ligou pedindo para eu ir na casa dela na quinta-feira para podermos fazer um trabalho da faculdade. Então liguei pro Cris e pedi um conselho para ele sobre o que deveria fazer. Após contar para ele o ocorrido, ele disse: larga esta menina, ela não te ama, só está com você por conveniência. Tentei argumentar e ele me interrompeu. Larga dela sem cerimônias, vire as costas e vá embora, não discuta, não brigue, não se explique. Simplesmente saia. Desliguei o telefone, coloquei aquela roupa que eu havia comprado no domingo, cortei o cabelo, coloquei os óculos, e fui até a casa da Júlia. Já ao chegar lá, a mãe dela já estranhou meu novo jeito de se comportar. Júlia estava sentada no sofá vendo televisão e, espantada com meu novo estilo, veio em minha direção toda melosa querendo me beijar, dizendo que eu estava diferente e muito bonito. Apesar de quase fraquejar ao vê-la linda e me dando a maior moral. Falei que queria falar com ela em particular. A mãe dela logo saiu da sala e foi para a cozinha, e então ela, fingindo não entender, me perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Fui direto ao ponto. Júlia, sei que você não me ama como eu te amo, eu não te culpo. Repensei minha vida e decidi que devemos terminar este namoro de aparências e conveniências e seguirmos nossas vidas. Obrigado pelo tempo que você dedicou-se a mim, mas acabou. Ela começou a chorar em desespero, pediu desculpas e disse que me amava sim e que ela iria mudar. Chamou a mãe dela, que tentou falar comigo, mas após pedir desculpas a mãe dela, agradeci e sai sem olhar para trás. Devo confessar que me senti muito, mas muito bem. Era a primeira vez que eu realmente havia tomado uma decisão em minha vida. Liguei pro Cris e o chamei para ir em um bar, uma balada, sei lá, só queria espairecer a mente um pouco. Ele aceitou e marcamos para ir em uma boate com música ao vivo. Se comportando na balada. Cheguei na boate, o lugar estava lotado de mulheres gostosas, o som era muito bom e eu estava extremamente ansioso e nervoso, pois eu não ia neste tipo de lugar sozinho, apenas com a Júlia. Fui para uma mesa e pedi uma cerveja enquanto esperava o Cris chegar. Fiquei por alguns minutos ganhando todo o movimento do lugar, havia muita gente, estava lotado com várias mulheres da minha faculdade e outras. Era inacreditável, quando o Cris chegou eu nem pude acreditar, ele entrou sério, foi até o bar e pegou uma bebida enrolada em um guardanapo e com óculos escuro atravessou o salão caminhando como um militar sério e olhando apenas para frente, ele não se distraia. Chamava a atenção das mulheres pelo fato de as ignorá-las. Os caras olhavam para ele com um certo receio, pareciam invejá-lo, sei lá. Ele chega até minha mesa, me cumprimenta e se senta calmamente. Eu comento a entrada dele e ele sorri e diz para eu não me atentar a isso. Comentei com ele sobre a quantidade de mulher no local, mas ele parecia não ligar. Me falou sem entusiasmo, pois vamos arrumar umas para nós passar a noite. Achei estranho. Ele falava como se pudesse pegar qualquer mulher dali sem pedir, sem conversar ou conquistar. Como assim? Perguntei a ele. Davi, olha em volta. Todas as mulheres estão atrás de algum tipo de diversão, a maioria querem encontrar um cara legal para encerrar a noite. Eu então falei a ele, que algumas eram comprometidas. Ele sorriu e disse para mim, cadê seus namorados ou maridos? São mulheres que não amam ninguém além de si mesmas, que vivem relacionamentos apenas para terem um cara que cuide dos filhos delas, que fazem o trabalho duro para elas, que paguem suas contas, levem a lugares, etc. Estes caras nunca terão o amor verdadeiro destas mulheres, então aprenda isso. Se você quer uma mulher de verdade, não venha nestes lugares, mulheres de verdade não se pode encontrar facilmente. Frustrado falei para ele, pensei que iria arruar uma gatinha aqui. Ele me olhou sério e falou. Davi, você vai, mas olhe em volta, as mulheres estão bebendo, se esfregando com um e com outro, exibindo seus corpos para os homens daqui. É este tipo de mulher que você quer andar de mãos dadas na rua. Enquanto ele falava por 2 ou 3 vezes, ele me repreendeu de ficar rindo e olhando para todos os lados. Me falou para soltar mais os ombros para trás e se manter ereto. Eu sabia que ele estava certo, então nunca o contrariava. Ele então percebe umas moças conversando e olhando para nós, ele se levanta subitamente e olhando fixamente para a mesa delas vai até lá, se senta à frente das moças, e após
talvez 2 minutos de conversa ele se levanta e volta para nossa mesa. Curioso, perguntei o que aconteceu. Ele nada respondeu, mas enquanto eu ainda falava percebi que as moças estavam pegando suas coisas e vieram e se sentaram na mesa com a gente. O que será que ele falou? Bom, o fato é que ficamos com as meninas, fomos para um motel e depois de levar as meninas para casa ele me levou para minha casa. Assim eu pude descobrir que havia um mundo desconhecido por trás daquele cara que eu estava prestes a descobrir. Os jogos femininos. Pela manhã, Júlia foi até minha casa, minha mãe deixou ela entrar e ela foi até meu quarto. Eu estava dormindo pois havia chegado quase ao amanhecer. Me chamando pelo nome de forma melosa ela me acordou. Depois que eu acordei, ela disse que gostaria de falar sobre nós dois. Eu me sentei e ouvi ela pacientemente, mas quando ela acabou disse que não tinha volta e que eu iria seguir minha vida. Ela foi até a porta do quarto e a trancou, tirou a sua blusa e tentou me beijar. Eu relutei um pouco mas acabei cedendo. Transamos, ela fez sexo comigo de maneira tão intensa como nunca fez. Se entregou para mim de maneira intensa. Eu adorei, é claro. É claro. Após aquele sexo gostoso ela me beijou e perguntou se iríamos voltar. Pensei um pouco e disse que iria pensar. Ela então ameaçou um choro mas fechou a cara e saiu sem falar com ninguém. À tarde falei com o Chris sobre o ocorrido, ele me advertiu sobre não resistir às investidas dela, mas disse que eu fiz bem em aproveitar o sexo gratuito. Ele me falou sobre o jogo que ela iria fazer para me aprisionar novamente, então me mandou resolver logo este assunto com ela. Então liguei para a casa dela e resolvi tudo, como ele me falou, sem jogos. Comecei a fazer tudo o que o Chris me aconselhava, e acreditem, funcionavam perfeitamente. Fiquei sozinho por uns 3 ou 4 meses, apenas algumas ficadas aqui e ali, mas nada sério. No segundo semestre da faculdade, entrou no curso de medicina uma mulher linda, Angélica. Morena, cabelos longos e cacheados, olhos claros e corpo escultural, nem parecia de verdade. Todos a olhavam e mexiam com ela. Não dava para ignorá-la, ela era muito gostosa e bonita. Quando ela sorriu e olhou para mim, eu quase tive um treco. Ela era de tirar o fôlego, eu me apaixonei, pronto falei. Devido à retomada das aulas, quase não via o Chris, mas quando a faculdade promoveu um evento beneficente, eu o convidei para ir, e ele aceitou. Defendendo seu território. Ao chegar lá, de maneira habilidosa ele foi ganhando espaço e conquistando a atenção de todos os que nos rodeavam. Ele falava de assuntos complicados e intrigantes com uma destreza que impressionava até mesmo os professores. Angélica prestava muita atenção nele e por ele estar comigo ela puxou o assunto comigo fazendo alguns comentários sobre ele. Ele sempre me falava que a oportunidade uma hora iria aparecer, e que eu deveria estar sempre atento a isso. Então aproveitei para trocar telefone com ela. Logo depois que trocamos telefones uma agitação se iniciou em meio à conversa. Jonas, um aluno de engenharia começou a fazer perguntas embaraçosas para o Chris na intenção de envergonhá-lo por ele não ter ensino superior. A cartada. Jonas faz perguntas complicadas sobre engenharia para o Chris. Todos estão atentos para ver o que o Chris vai dizer, então ele com uma calma demoníaca olha pro Jonas e faz a seguinte pergunta. Você sabe me dizer para que lado fica o norte? Jonas olha para os lados um pouco confuso, e antes que pudesse argumentar alguma coisa Chris aponta com o dedo a direção. Olha pro Jonas e completa, você nem sabe de que lado o sol nasce meu jovem, acho que você está na disciplina errada. Os risos de alguns o fizeram sair meio sem graça da conversa. E logo eu me enchi todo de ter conhecido este cara incrível. Após algumas horas apenas as mulheres o rodeavam. Lúcia, uma amiga logo começou a dar em cima do Chris. Mas ele parecia não ter interesse por ninguém, e isso fazia as meninas não falarem de outra coisa que não fosse ele. Ainda falando sobre defender território. 2 semanas depois, comentei com Chris que gostaria de chamar a Angélica para sair mas ainda estava sem coragem. Ele me olhou com um certo desdém e pediu meu celular, eu não questionei, entreguei. Ele foi até meus contatos, encontrou a Angélica no WhatsApp e escreveu a seguinte mensagem. Estarei na sorveteria às 15 horas com o Chris, se você e a Lúcia conhecer alguém que queira saborear um delicioso sorvete de flocos com chocolate por favor me avisa.
Um minuto e ela respondeu que estaria lá. Ele ainda me olhando me devolveu o celular e disse, simples assim. Aquele cara era sobrenatural. Fui pra casa e tomei uma ducha e ele passou na minha casa pra irmos pra lá. O carro dele era um Corolla que eu nunca havia visto ele dirigir. Ele dizia que não gostava de carro, usava apenas por necessidade. Ele parecia não ligar para bens materiais apesar de sempre estar bem trajado e sempre perfumado com a barba sempre feita. Chegamos na sorveteria, elas já estavam lá nos esperando. Então ao vê-las, ele nos fez esperar um pouco. Perguntei o porquê, e ele me disse que isso criaria uma ansiedade e elas iriam valorizar mais nossa presença. Genial! Entramos calmamente, as cumprimentamos e assim percebi outro lance do Chris. Ele jamais beija uma mulher em seu rosto, ele sempre vira o rosto dando a opção para a mulher beijá-lo ou não. Sentamos e quando a atendente perguntou se já íamos pedir. Eu cometi a burrice de dizer que estava escolhendo. Por que burrada? Ele antes de todos sorriu para a atendente e perguntou-lhe o seu nome, e quando ela falou. Ele a chamando carinhosamente pelo nome disse. Ok Mariana, traz para mim uma bola de chocolate, uma de abacaxi ao vinho e uma de amora com castanhas e cobertura de menta. A forma com que ele pediu nos fez parecer crianças indecisas. Rapidamente disse que queria o mesmo sem nem lembrar o que ele havia pedido. As meninas escolheram os delas e ficamos conversando enquanto aguardávamos. Eu estava ainda nervoso mas Chris estava dominante, falava de maneira assertiva com domínio. Mas outra coisa também me chamava a atenção. Todas as vezes que as meninas iam falar alguma coisa ele ficava calado, jamais as interrompia e sempre prestava muita atenção nelas sem se distrair ou olhar para os lados. Parecia que não havia mais nada no mundo além da pessoa que estava na frente dele, homem ou mulher, não importava quem era. A conversa estava ótima, sorvete delicioso, tudo ia bem mas... Lúcia chama a atenção da Angélica para um cara que entrou na sorveteria. Era um ex-namorado da Angélica, ele estava com um outro cara e umas meninas. Ela, Angélica, ficou um pouco sem graça mas não deu muita bola, mas a Lúcia sinalizou para eles que eram amigos da faculdade e eles vieram até a mesa onde estávamos. César era um bombadinho rico que cursava medicina com a Angélica. Tenho que admitir que o cara era boa pinta, alto óculos, bonito corpo bem malhado, e rico. Me senti um nada perto do que ele era. Mas eu tinha o Chris. Sentados na mesa enquanto éramos apresentados a todos por Lúcia, César cumprimentou a Angélica primeiro como se apenas ela estivesse ali. Pegou na minha mão por cima da mesa sem nem olhar para mim, a não ser num relance rápido. E quando foi cumprimentar o Chris da mesma forma, o Chris segurou firme a mão do César e deu um leve e sutil puxão na mão dele fazendo ele se desequilibrar por cima da mesa derrubando os copos e manchando sua calça com respingos de sorvetes caídos na mesa. Chris de maneira irônica pediu desculpas por ter apertado a mão do César forte demais e perguntou se ele estava se sentindo bem, fazendo parecer que César estava passando mal. César descontrolado repreendeu Chris dizendo que ele o puxou. Mas Chris dizia sem dar atenção a César que ele deveria se sentar caso estivesse com tontura. César insistia em dizer que o Chris fez aquilo de propósito, mas todos tentavam ajudá-lo como se ele não estivesse bem. Tomado pela raiva e pelo constrangimento de todos ficarem olhando para ele, César saiu da sorveteria deixando seus amigos para trás e foi embora sob os risos contidos de seus amigos. Aquilo foi genial, incrivelmente genial. Chris fez um cara incrível parecer um estabanado sem controle na frente da mulher que o cara queria pegar. Fazendo a vergonha do cara afastá-lo dela. Esta manobra merecia aplausos. Levamos as meninas embora e na despedida Lúcia queria ficar com o Chris mas Angélica ainda estava relutante em relação a mim. Chris percebendo disse que precisávamos resolver umas coisas e dispensou a Lúcia junto com a Angélica e não ficou com a Lúcia também. Enquanto me levava para minha casa agradeci e elogiei aquilo que ele fez na sorveteria. Ele de maneira furiosa falou para mim. O que você está pensando?
Você parecia uma criança perdido da mãe, falando fino e baixo, gaguejando ao falar com a Angélica, inseguro, corpo arqueado para frente, cabeça baixa. Tá louco. Jamais deixe outro macho invadir seu território e tomar conta dos que estão com você. Seja homem, seja firme, seja confiante. Cumprimente de maneira firme, olhe para as pessoas, mostre que você está lá. Mulheres buscam segurança em homens decididos, confiantes que saibam o que querem. Por isso Angélica fica tão indecisa quando está com você. Você não viu a linguagem corporal dela quando o tal do César chegou. Sem graça eu disse que nem havia reparado. Ele prosseguiu. Ela travou a boca e deu um sorriso para a lateral do rosto, indicando o incômodo que o cara causava nela. O corpo virado para você indicava que ela esperava que você tomasse a dianteira da situação. Ela riu dele quando ele se desequilibrou, mostrando não se importar com a vergonha que ele estava passando. Eu perguntei a ele como ele sabia de tudo aquilo. Ele colocou a mão no rosto e olhou para fora da janela do carro respirando fundo, como se quisesse me xingar. Ele pausadamente olhou para mim e me deu uma advertência. Basta você errar com ela uma única vez para perdê-la para sempre como o idiota bombado lá. Abaixei a cabeça e me desculpei. Ele parou em frente à minha casa e me desejou boa noite e bom descanso. Agradeci retribuindo a gentileza e fui para casa. As artes manhãs da conquista. Pela manhã, por volta das 6 horas Cris me ligou, eu estava de folga. Então ele disse que estava em frente à minha casa para eu colocar uns shorts e um tênis para fazermos uma caminhada e conversar. Fiz tudo rapidamente e fui. Então ele disse que iria me falar umas coisas e me pediu para ouvir com atenção sem interrompê-lo. Concordei acenado a cabeça. Davi, a vida é muito clara e simples para todos, nós temos por hábito complicar tudo achando que podemos ou não podemos fazer algo. Na conquista é da mesma forma. Temos que saber o que queremos e como fazer para conquistar a pessoa que gostamos. Isso serve para conquistar alguém desconhecido, alguém que já gostamos, ou alguém que perdemos e queremos reconquistar. Uma vez eu frequentava uma academia, em uma manhã entrou em meu horário uma mulher espetacular, inteligente, linda, formosa e muito gostosa. Fiquei fascinado por ela logo de cara, falei com o balconista responsável da academia para saber mais sobre ela. Ele fez o que todos fazem. Me desanimou de várias formas diferentes. Ela tem dinheiro. Ela não fica com ninguém daqui da academia. Vários já tentaram ficar com ela, mas nenhum conseguiu. Esquece! Disse ele olhando para mim. Ainda comentou que um amigo meu lutador, o cara mais top da academia, havia tentado ficar com ela, mas ela deu um fora nele. Então vi que era mais fácil do que eu pensava. Eu não me aguentei e interrompi ele falando. Como assim? A tal da moça só dava toco nos caras, como você pode dizer que era simples? Ele sorriu para mim, baixou a cabeça e colocando os óculos me falou. Quando uma mulher dispensa um cara, é porque ele não a agradou. Mas quando são vários caras, é porque todos estão cometendo o mesmo erro. Qual erro? Perguntei a ele. Não olham para ela como a mulher que ela é, e sim com o que ela se parece. Estes caras ficam tentando agradá-la, impressioná-la, compra-la ou seduzi-la com métodos ridículos de paqueras, etc. E... ó, que você fez? Perguntei a ele um pouco curioso. A conquistei. Parecia a coisa mais simples do mundo, então ele me explicou como fez. Comecei a observá-la sempre que podia, anotei seus horários, com quem ficava mais à vontade, quem a fazia rir mais. E assim fui montando um mapa comportamental dela, separando as coisas que ela mais gostava com as coisas que ela não gostava. Observei, pesquisei e perguntei aos amigos mais próximos que também a conhecia. No meio de um treino de luta, uma parceira de treino que conhecia ela me falou do amor louco que ela tinha por uma banda famosa de rock. Então aquela informação foi a sacada que eu tive para começar a minha aproximação. Fui até a cidade e pesquisei por umas camisas raras da banda. Achei uma muito antiga em uma loja de livros e artigos de rock. O vendedor me contou uma história incrível sobre o vocalista que em uma de suas músicas mais famosas ele faz uma homenagem a uma tia que morreu enquanto doava um dos seus rins para a mãe. Agradeci o vendedor e falei da importância das coisas que ele me falou.
Peguei a camiseta e cortei as mangas e a gola, depois pedi para uma costureira refazer os acabamentos com linhas diferentes. Peguei um cotonete e com água sanitária fiz manchas assimétricas nas partes pretas das costas, deixando a camisa única e exclusiva. O balconista da minha academia me falou que ela, a Vanessa, fazia bicicleta segundas, quartas e sextas. Então uma quarta-feira cheguei antes dela, encharquei minha camisa de um perfume maravilhoso e fiquei numa esteira bem na frente das bicicletas. Logo ela chegou, se aprontou, colocou seu fone de ouvido e começou a pedalar. Fiquei na minha, indiferente, sem olhar para ela, mas percebi que ela me olhava frequentemente. Então, cabo 1. Ela fez um comentário sobre a camisa, disse que era muito bonita e me perguntou onde havia comprado. Sem pressa eu sorri para ela sem parecer interessado e falei que havia comprado em um show que aquela banda tinha feito aqui no Brasil e que, por causa da história da música, citei a história que o vendedor me contou, eu acabei comprando. Ela, comovida com a bela história que nem ela conhecia, desceu da bicicleta e veio até próximo de mim para ver a camisa de perto. Ela começou a falar da influência daquela banda em sua vida por causa do pai dela que havia morrido. Deixei ela falar tudo o que quis sobre o assunto, eu apenas concordava e dava pequenos palpites e fazia perguntas simples apenas para mantê-la falando comigo. Fui até o banheiro, me troquei e trouxe a camisa e antes de ir embora ofereci a ela. Ela se recusou a aceitar, mas eu logo falei que a camisa merecia estar com alguém com uma história mais bonita do que a minha. Ela encheu os olhos de lágrimas e pegou a camisa e colocou sobre o rosto, me agradeceu e me deu um doce e carinhoso beijo no rosto. Quando se despedi para ir embora, percebi que todos, inclusive o balconista meu amigo, ficaram me olhando perplexos. Trocamos telefones, mas não liguei para ela por uns 3 dias. Quando liguei foi para convidá-la para um barzinho onde tocavam músicas ao vivo. Antes dela achar que eu iria tentar algo, disse que reservei uma mesa para 4 pessoas e que ela poderia levar mais alguém que quisesse. Isso quebrou toda a barreira que ela tinha, pois eu deixei ela à vontade para levar quem quisesse. Eu havia ido no barzinho antes uma vez e sabia que o cara cantava vários estilos de músicas, então combinei com ele para que ao meu sinal ele cantasse a música da banda que ela mais gostava. Eu, Fábio, meu amigo, Vanessa e uma prima dela estávamos nos divertindo e brincando, contando historias e piadas, quando Joyce, a prima dela, perguntou como eu conhecia a Vanessa. Foi a minha chance, e eu não a desperdicei. Falei que frequentávamos a mesma academia, mas quando eu a vi pela primeira vez, o sol brilhou mais forte, as minhas mãos ficaram suadas e trêmulas, minha respiração aumentou e minha pele se arrepiou-se toda. Eu não conseguia trabalhar nem pensar em nada, só nela. Eu tentava me ocupar com outras coisas, mas a imagem dela em minha cabeça era pior que uma enxaqueca que me golpeava em todo o meu corpo. Eu tentava não pensar nela, mas era inútil, como tentar parar de passar a língua em um machucado na boca. Até que um dia, sem conseguir mais respirar sem ela, implorei por sua atenção. Todos, inclusive ela, ficaram surpresos olhando para mim em silêncio. Então eu dei uma risada e falei, brincadeira. Ela falou da minha camisa e fizemos uma amizade. Conversamos um pouco e agora estamos aqui. Terminei comendo uma batata frita que estava em cima da mesa e sorrindo. Vanessa ficou olhando para mim bastante séria e parecia que ela sabia que o que eu havia falado não era um blefe. Discretamente fiz um sinal com a cabeça e o cantor começou a cantar a música que eu pedi. Vanessa estava virada de frente para o palco olhando a banda quando eles começaram a cantar a música. Ela ficou bastante feliz e parecia emocionada. Então ela se virou para mim me olhando fixamente, então se levantou e pediu licença pro Fábio e veio até mim e me beijou. Ela me puxou da cadeira, me levantando e me abraçando, começou a dançar comigo. Entre beijos curtimos toda a música e a noite terminou na casa dela. Mas eu tive paciência, calma, jamais avancei o espaço dela, nunca cobrei nada dela, como atenção ou fiquei mandando mensagens etc. Me esforcei para saber tudo sobre ela, seus hábitos, costumes e suas limitações. Esperei ela estar pronta para mim, fiz ela perceber que faltava algo nela que eu poderia completar. E no momento certo, sempre haverá um momento certo, as coisas aconteceram. Eu naquele momento pude perceber que haviam muitas verdades por trás daquele cara.
Aproveitei para perguntar a ele por que não deu certo com a Vanessa. Bom, eu e ela ficamos por mais 2 vezes sem nenhum compromisso, então em uma tarde enquanto bebíamos em um barzinho ela me falou de algo mais sério que gostaria de ter comigo. Achei precipitado, mas gostava muito dela, então aceitei e começamos a namorar e logo as coisas ficaram sérias. Ela passou a morar comigo em uma casa que eu ainda morava de aluguel. Então foi aí em que eu comecei a ver quem ela realmente era. Eu então o interrompi e perguntei a ele como assim, pois não entendi direito esta parte. Então ele me falou assim: Davi, quando estamos apenas ficando com uma mulher, entramos em um período de encantamento, onde a mulher nos seduz e nos encanta com seu charme e sedução. Estamos cegos de desejos e de carências, então a mulher começa a nos seduzir enquanto não estamos 100% dependentes delas. Elas nos fazem tudo o que queremos, às vezes controlada, mas sempre fazem. Enquanto eu não demonstrava amor verdadeiro, interesse por ela no sentido de ficar atrás dela e dependente do amor e dos carinhos dela, parecia que ela me queria o tempo todo. Mas eu acabei caindo no encanto da sereia. Então ela tirou a máscara e voltou a ser mulher. Aquelas palavras me chocavam, então pedi para que continuasse. Então, ele foi mais claro. Logo a Vanessa começou a não querer mais fazer sexo com frequência, usava uma velha desculpa de que estava cansada ou indisposta e etc. Quando fazíamos sexo já não era com tanto entusiasmo e nem com tanta vontade como de começo. Com o tempo eu quase que implorava para ela transar comigo. Quando ela queria alguma coisa, ou eu havia feito algo que agradasse ela, então tinha um pouco de favor sexual. Começou a virar um inferno psicológico minha vida. Teve momentos que cheguei até me masturbar para minha própria mulher. Era ridículo. Então, um dia percebi que outros caras e amigos diziam que os relacionamentos deles eram do mesmo jeito. Então comecei a analisar e descobri que as mulheres seguiam um padrão para se relacionar. Exemplo. Elas vivem dizendo que querem homens carinhosos, atenciosos, amorosos, românticos e fiéis. Mas quando você pesquisa para ver os tipos de homens que estas mulheres ficam, as suas mentiras caem por terra. A partir daí, parei de ficar endeusando e se arrastando por mulheres. Um dia quando ela chegou do trabalho, eu esperei ela tomar banho e quando ela se deitou, falei para ela que gostaria de fazer um sexo gostoso e intenso com ela. Logo ela veio com aquelas mentiras que estava com dor de cabeça e que teve um dia estressante e... Eu nem esperei ela falar as mentiras todas, dei uma risada irônica e falei que ela não precisava ficar fingindo para mim pois eu não iria mais procurá-la para ter favores sexuais. Virei minhas costas e fui embora, nem minhas roupas voltei para pegar. Meu Deus! Falei ao ouvir isso. Ele sorriu para mim e disse, foi a melhor coisa que eu fiz na vida inteira. Eu me libertei das armadilhas da paixão para sempre. Após tudo isso, passei a estudar e a entender tudo o que pude ao longo da minha vida para não fazer bobagem, para não ser pego pelos laços infernais em que as mulheres preparam para os homens despreparados psicologicamente. Por isso você vê casamentos ridículos com traições e desrespeitos, homens sem voz ativa, sem moral e esposas que fazem o que bem entende com estes caras. No sentido de aprisiona-los eu falo. Eles se matam e fazem de tudo para agradá-las em troca de alguns favores sexuais de vez em quando. As mulheres são seletivas, quando querem se relacionar, escolhem homens com cuidado e critérios. Quem são estes homens? Se trabalham, o que têm de bens ou posses, se têm casas, um patrimônio, se podem oferecer conforto e segurança a elas, etc. Já os idiotas, homens, apenas olham de são gostosas ou bonitas. Assim caem em armadilhas profundas e abismos sem fundo. Processos de bens, pensão, falta de sexo ou amor, desequilíbrios psicológicos, suicídios, traições, vergonha, fracassos, etc. As dalilas da vida jamais medirão forças com os homens, elas são desleais, seduzirão estes homens depois os entregarão à morte. Quem escolhe esta vida ou prefere viver assim por medo de não conseguir uma outra mulher, tudo bem, eu não me importo, cada um sabe o fardo que aguenta levar. É a vida. Tenho que admitir que passei a noite pensando nas coisas que ele falou. E tem mulheres que ficam dando mole para outros homens. Eu fui convidado para um churrasco na casa de um primo, chamei o Chris,
pois era importante estar com ele em ambientes com bastante pessoas, era sempre um grande aprendizado. Logo que chegamos, vários amigos e parentes o Chris já notou uma situação. A esposa do meu primo estava sempre rodeada de amigos, homens. Sem saber quem era, ele logo foi dizendo. Ela está se auto-aprovando, causando ciúmes para mostrar pro suposto marido ou namorado que ainda há muitos homens que a desejam. Além de deixar bem claro para as rivais que ela é melhor pois tem vários machos a querendo comer. A frieza com que ele via as coisas era impressionante. Então chamei meu primo e falei para ele as coisas que o Chris disse e pedi ao Chris que o ajudasse. Guto, meu primo, discordou e disse que ela era daquele jeito mesmo. Pedi a ele que ouvisse o Chris. Então o Chris falou para ele assim, é brincadeira, segue sua vida, seja feliz meu amigo. Percebi a ironia do Chris mas não falei nada. Guto voltou e pediu desculpas ao Chris e falou que sua esposa fazia isso sempre e que ele morria de raiva, mas que sempre que iria falar alguma coisa eles brigavam. Chris olhou para ele, Guto, e começou a explicar. Quando uma mulher começa a fazer estas coisas ela sabe que seu marido, namorado não vai gostar e com certeza virá cobrar o devido respeito a ela. Mas nunca irá funcionar, mulheres não são seres racionais, então elas sempre vão pular pro campo emocional, pois é ali que elas dominam. E partirão pro ataque usando as seguintes desculpas. 1. Não percebi nada demais. 2. Você está vendo maldade em tudo. 3. Seus ciúmes é ridículo, eu não estou fazendo nada. 4. Acho que você que está fazendo coisa errada e acha que todo mundo também faz. 5. Você é muito inseguro, se você continuar com isso é melhor a gente se separar. Quando elas fazem isso, jogam no extremo com nós. Quando paramos para pensar ou pedimos conselho a alguém, por a pessoa não ter forças psicológicas também nos dão maus conselhos. Assim acreditamos que estamos mesmo exagerando ou que realmente estamos inseguros quanto a nosso comportamento. Dali a pouco estamos pedindo perdão para a mulher por um erro que não fomos nós que cometemos. Guto olhou pro Chris com aquele olhar de fascínio que todos têm quando o conhece. Guto disse que não conseguia controlar os ciúmes que tinha da esposa. Entre uma beliscada na carne e uma lata de refrigerante Chris comentou. Os ciúmes é seus instintos primitivos naturais te alertando sobre o perigo de um outro macho rival como ameaça para você em relação à fêmea. O ciúmes é bom, mas ele é só um alerta. Você tem que se concentrar no que está acontecendo, e não no que você está sentindo. Entendeu? Claramente impressionado Guto pergunta pro Chris o que fazer para reverter este quadro da vida dele. Espere ela. Ignore a presença dela, não a elogie mais, fale sempre com outras mulheres, sorria e fale com elas como se fossem velhos e íntimos amigos. Faça ela imaginar que está te perdendo. Ela, ao perceber sua mudança, ela virá com tudo para cima de você, primeiro no campo das emoções, o campo de domínio dela. Depois virá as discussões dramáticas, então tentará o afastamento, para te torturar na falta de sexo e dos carinhos. Ela irá te resistir, resista mais do que ela, resistir é o único jeito de vencer este jogo das emoções. Ela fará outras pessoas da sua confiança tentar te fazer falar ou desistir. Não o faça. Se você resistir mais do que ela, então ela irá se aproximar pois as dúvidas do que pode estar acontecendo. Então faça suas exigências com justiça e razão sem ferir os direitos dela. Diga que se estas coisas, fale do que te desagrada, voltar a acontecer, você irá terminar com o relacionamento sem nenhum tipo de apelo nem reconciliações. Se ela ficar nervosa e querer gritar, brigar ou sei lá, não caia na armadilha. Nunca discuta, você irá perder. Apenas saia e não caia nas provocações. Fazendo isso só haverá duas possibilidades. 1. Ela te ama e vai tentar mudar para não te perder. 2. Ela não te ama, era só um jogo para te manter pagando as contas e fazendo os gostos dela e ostentando suas luxúrias. De qualquer jeito a verdade virá até você, meu amigo. Mas, seja homem e aguente o que virá como homem. Se fraquejar, o pior de uma mulher virá em sua direção e assim nem o próprio Deus poderá te livrar do que virá sobre você. Chris terminou de comer sua maionese com arroz, bebeu outro refrigerante e foi se despedindo de todos inclusive de mim e foi embora.
Antes de sair, Guto o abraçou e disse que jamais ouviu um conselho tão bom quanto aquele e agradeceu Chris ao convidando para que viesse à casa dele quando quisesse. Chris sorriu, agradeceu, fez um gesto com a cabeça para mim e foi embora. Guto me falava que aquele cara não era normal, parecia ter algo de divino ou demoníaco nele. Rimos por alguns minutos, depois voltamos pro churrasco e ficamos com o resto da turma. Guto seguiu à risca tudo que o Chris lhe aconselhou. E adivinha? Respeito, muito sexo de qualidade e com frequência, além de parar de ficar de conversas fiadas com outros homens. Foi fantástico ouvir aquilo dele. Pois bem, voltando a minha Angélica. Chegando na faculdade no dia seguinte, fui falar com a Angélica, perguntei como estava e como tinha passado o final de semana, estas coisas. Ela sorriu sem graça, me pediu desculpas e disse que estava atrasada e que precisava ir. Disse que estava tudo bem e que depois nos falávamos. Me senti ridículo. À noite Chris me pediu uma ajuda para tirar um guarda-roupa da casa da sua mãe, pois ela havia comprado um novo, então me prontifiquei e fui. Durante a desmontagem do antigo guarda-roupa falei para ele do ocorrido comigo. Ele parou o que estava fazendo e me olhou bem sério. Disse com uma certa bronca, para de correr atrás dela. Seguido de um palavrão que raramente ele falava, mostrando que estava mesmo irritado com o que eu fazia. Davi, a natureza nos ensina tudo o que precisamos saber sobre a vida, sobre como se comportar, como se defender, como agir com família, esposas, irmãos, amigos, etc. Na natureza o que determina um predador ou uma presa, é o comportamento. Tudo que você corre atrás, tende a fugir de você. Você não tem que correr atrás de mulher nenhuma, o que você tem que fazer, é se preparar, e estar pronto para quando esta mulher vier até você. Seja homem, seja seguro, seja dominante, seja confiante, não haja como um moleque, não fique rindo à toa, não fique galanteando outras mulheres na rua, seja um homem de valor. Fazendo isso ela te notará e como consequência virá até você. Seja um cara bom, seja um homem de verdade, ajude os outros, ganhe a confiança dos amigos dela, façam-te admirar pelas suas virtudes. Não seja fácil, nem esteja disponível, faça as mulheres investirem tempo em você. Nesta hora a senhora mãe dele o chamou, ele olhou para mim e disse que logo voltaria e saiu com ela. Depois terminamos tudo e fui para casa. Um macho alfa em ação. Era um feriado de meio de semana, eu e o Chris fomos ao shopping pois eu queria comprar um celular novo e aproveitar para bater um papo com meu mentor. Andamos um pouco, tomamos um sorvete e ao passar na bilheteria do cinema ele notou duas garotas conversando na fila. Ele voltou e entrou na fila com elas, eu fui atrás. Ele fez um comentário bem oportuno com uma das meninas. Me falaram que este filme é ótimo. Ele nem sabia qual era o filme que as meninas iriam ver. Mas, era o Chris, né? Uma das moças, falando o nome do filme que iria ver, perguntou se ele também iria assistir o mesmo. Claro que sim, e deu um breve sorriso. Ela olhou para ele e sorriu sem jeito também. Pronto. Então nos apresentamos e entramos juntos. O dinheiro do meu celular ficou todo na conveniência depois na praça de alimentação. Resultado. Ele pegou a Paloma e eu fiquei com a Susana. Pois bem. Estávamos indo embora no carro do Chris, iríamos para a casa da Paloma e no meio do caminho aconteceu uma batida que foi assim. O Chris estava na avenida em sua preferencial, ao passar em um cruzamento um carro entrou em frente e quase bateu de frente com o Chris. O carro que estava atrás não conseguiu parar e deu uma batida na traseira do carro do Chris. Ele perguntou se estavam todos bem e dando uma espécie de ordem mandou todos ficarem no carro. Eu estava atrás com a Susana e a Paloma estava no banco da frente com ele. Ele saiu calmamente do carro e foi até o carro da frente que havia 3 pessoas, o cara que estava dirigindo, a esposa e uma criança que assustada estava chorando. Chris pergunta se está tudo bem com eles enquanto fala com os passageiros. O cara do carro de trás, um cara alto e musculoso de academia, vai até eles gritando descontrolado. As meninas me falaram para ir lá caso desse briga, mas falei para elas que se o Chris mandou ficar no carro é porque tinha algum motivo e não sai. Os passageiros do carro da frente estavam nervosos por causa do grandão gritando e querendo arrumar briga com todo mundo. A namorada do grandão pedia desesperada para ele deixar as coisas para lá, mas ele era bruto até com ela.
Chris estava muito calmo e parecia ter o controle de tudo. Disse pro cara do carro não se preocupar e dando-lhe boa noite pediu para eles irem embora. Eles foram. Então ele olhou pro bombadinho e falou calmo e firme. Você quer ir para a delegacia resolver isso? Só não esquece que você não respeitou a distância de segurança e bateu em minha traseira. Com certeza você terá que me reembolsar o prejuízo. O rapaz invadiu minha preferencial. Você não respeitou a distância de segurança. Ou seja, vocês dois estavam errados e me deram um prejuízo. Então como você quer resolver isso? Antes do cara responder, ele apontou pro carro calmamente e mostrando a Paloma falou. Estou com uma mulher linda no meu carro que gostaria de levá-la para casa e passar a noite toda beijando-a, mas estou aqui tentando te convencer do mesmo, enquanto você grita descontrolado comigo. O cara pensou um pouco e logo foi acolhido pela namorada que o convenceu a ir embora. Chris deu-lhe boa noite e entrou tranquilamente no carro como se nada tivesse acontecido. As meninas olhavam para ele como se ele tivesse descoberto o fogo. Não posso negar que eu também fiquei de boca aberta em ver o controle emocional, a calma e a segurança com que ele resolveu em minutos aquele problema. Paloma foi falando daquilo o caminho todo, e até a Susana ficava falando como ele era incrível. Tivemos uma tarde e uma noite ótima com aquelas meninas. E melhor ainda, pude ver o mestre em ação. Ao conversar com ele sobre o ocorrido, ele me deu maiores instruções sobre como ter um comportamento alfa nestes momentos e em outros durante a vida. Seja um líder, tenha metas e convicções. Cuide de quem for menos favorecido que você, não agrida ninguém mais fraco que você. Não grite com ninguém, não seja injusto, não seja falso. Seja provedor, sempre faça coisas que beneficiam outros além de você. Quando alguém quiser fazer alguma coisa, qualquer coisa, tome a dianteira, diz que você faz, que você cuida, que você providencia etc. Tenha iniciativa, não seja mole e preguiçoso, nada substitui a atitude, seja um líder. Não fique pedindo orientação e opinião de ninguém sem necessidade, assuma responsabilidades, se arrisque mais. As pessoas precisam de outros que os liderem, seja este cara. Sempre abraçando tudo que o Chris me dizia, eu fui para casa mais uma vez agradecido por ter encontrado este cara. P. N. L aplicada. No domingo seguinte, convidamos as meninas, Susana e a Paloma para sair. Elas aceitaram e fomos a uma pizzaria no centro. Chris estava muito sério, parecia que algo o incomodava. Perguntei a ele se estava tudo bem, ele disse que sim. Quando estávamos comendo, Chris faz uma pergunta para Paloma. Você está ficando com alguém além de mim? Paloma sorri e diz que não. Ele então se vira para Susana e faz a mesma pergunta. Ela também diz que não. Chris dá um sorriso irônico e diz, que bom, podemos ir para a casa de uma de vocês. Susana rapidamente diz que os pais dela estão em casa e que lá não iria dar. Paloma diz que mora com a irmã e o cunhado, que ficaria chato ir todos para lá. E sugeriu que nós fossemos para um motel. Eu fiquei boiando. Chris se reclinou para trás e continuou a comer. Quando terminamos de comer, Chris se levantou e foi ao banheiro, passou no caixa, pagou a conta e voltou para a mesa onde estávamos. Agradeceu a companhia das meninas e me chamou para ir embora. Todos sem entender procurávamos uma resposta dele. Chris olhou para mim e falou, vamos embora meu amigo, e deixa estas mentirosas viverem suas vidas. Achei forte o que ele falou, mas não o questionei. Paloma, um pouco descontrolada, disse a ele que explicasse aquela atitude dele. Ele se virou e olhou para ele dizendo, você esconde coisas, você mente e ainda quer minha atenção. Paloma diz que ele é um idiota que não sabe o que está falando e que ele não tem coragem de assumir que não quer mais ficar com ela. Ele olhou para Susana e disse, vou levar você embora, não vou entrar em sua casa, mas gostaria que você entrasse e trouxesse um copo com água para nós na porta da sua casa. Susana ficou pálida e visivelmente nervosa. Então, prosseguiu Chris. Paloma não falou nada e pegando sua bolsa saiu, logo Susana fez o mesmo. Antes de sair vi a Susana olhar para mim e pede desculpas, eu não entendi nada. Então se sentando na mesa de novo Chris me explicou. Nosso cérebro tem dois hemisférios. Lado direito e o lado esquerdo.
O lado direito é responsável pelas construções visuais e auditivas. O lado esquerdo é responsável pelas memórias, sendo assim os olhos como estão diretamente ligados com nosso cérebro. Quando falamos com alguém, ou perguntamos algo, o cérebro busca esta informação e assim os olhos acompanham esta ação. Exemplo. Quando você pergunta para alguém onde ela mora, ela busca esta informação no campo das memórias, que pode ser onde o cérebro está buscando esta informação. Quando alguém olha para cima e para a esquerda, nossa direita, está relembrando algo, imagem ou acontecimento. Quando a pessoa olha para cima e para a direita, nossa esquerda, ela está criando algo, um acontecimento ou imagem. Quando a pessoa olha para baixo e para a esquerda, está tendo aquela conversa interna consigo mesmo. E quando olha para baixo e para a direita, está ativando a parte sinestésicas, quando afora seu sentimento. Assim ele conclui. Elas estão mentindo pra gente desde a hora que chegamos. Eu queria falar isto depois de levá-las pra cama, mas não é o certo. Então acho melhor pôr um fim nisto. Pedi a ele que me ensinasse aquelas coisas, então ele disse que com o tempo aprenderia. Fomos pra casa. No dia seguinte vi a Angélica entrando em uma loja de calçados. Então, relembrando dos conselhos do Chris, fiquei ereto, olhei de forma séria para frente e passei próximo dela fingindo não notar sua presença. Ela me viu e dando um discreto grito me chamou pelo nome, olhei para ela e apenas cumprimentei de forma discreta. Entrei na loja como se acabasse de ver ela ali. Ela me cumprimentou e iniciamos uma conversa ali, ela era tão linda que eu mal podia disfarçar minha admiração. Mas sempre objetivo e falando com ela com firmeza acompanhei ela durante a compra. Então tomei coragem e a chamei para tomar um sorvete, ela então aceitou. Durante o papo na sorveteria, tentei achar algum sinal de interesse nela mas acho que eu não tinha ainda a habilidade necessária para ver isso. Então disse a ela que gostava dela. Ela sorriu e disse para eu parar de brincadeira. Eu falei que era sério, falei que gostava de já algum tempo. Ela não disse mais nada, apenas terminou seu sorvete e disse que tinha que ir. Estraguei tudo, pensei comigo mesmo. À noite, quando saí da faculdade, percebi um burburinho em uma esquina. Ao ver o que estava acontecendo, pude notar que Angélica discutia com um cara para defender uma amiga. Pelo que falavam, parecia uma batida de carro. Vilma, a amiga da Angélica, acabou esbarrando no carro de um outro aluno que estava descontrolado com a situação. Entrei no meio da discussão sem pensar muito. Vilma estava chorando muito nervosa. Tomei a frente e falei para o cara parar de gritar com elas. Ele veio gritando falando que ela iria pagar o carro dele etc. A colocando por trás de mim, falei a ele que não se preocupasse que iríamos pagar, pedi a Angélica que deixasse que eu resolveria e falei para ela ir embora e levar a Vilma. Fiquei lá e resolvi tudo com o cara, paguei o que ele pediu pro conserto do carro. Mais tarde o pai da Vilma me reembolsou. Mas o fato interessante disso tudo foi: Angélica me procurou na entrada da faculdade no dia seguinte, me cumprimentou com um beijo no rosto e me agradeceu pelo dia anterior. Disse não ter feito nada demais. Mas ela sorrindo me falou que ficou muito feliz pelo que eu havia feito. Ela fixou os olhos em mim por alguns segundos, eu um pouco sem graça disfarcei. Ela me agradecendo novamente entrou para sua aula. No sábado após o trabalho, combinei com minha família de sairmos para comer uma pizza. Esther, aparentando um certo interesse, perguntou se não iria chamar o Chris. Falei que não sabia. Minha mãe achou uma boa ideia pois Chris tinha me ajudado muito em vários aspectos. Então o chamei. Chris chegou à pizzaria onde estávamos e logo foi se destacando pela forma de falar sobre vários assuntos. Esther, minha irmã, ficava fascinada por ele, mas ele parecia não a ver como mulher. Em meio à conversa, comentei sobre a habilidade do Chris em fazer leituras faciais nas pessoas. Minha mãe, curiosa, logo pediu uma demonstração a ele. Fisiognomonia. Chris explica esta arte. Chris, pegando como exemplo minha mãe, começa a nos falar como conhecer a personalidade de alguém através de seus traços físicos. Olhando fixamente para minha mãe, Chris a descreve como uma mulher bem equilibrada, pouco emotiva, bem racional. Diz também que ela é bem falante e atenciosa, teve criação rígida e é uma boa cozinheira.
Para todos que ali estava, parecia não dizer nada demais. Mas devemos lembrar que ele não a conhecia. Ele continuou. Teve mais problemas com as mulheres de sua vida do que com os homens. Neste instante minha mãe olha para meu pai e dá um discreto sorriso. Perguntei desconfiado daquela troca de olhares entre meus pais, mas minha mãe logo interrompeu pedindo para o Chris continuar. Chris prossegue. Seus cabelos ondulados apresentam uma pessoa que toma decisões e logo muda de ideia. Seus olhos mostram ser uma mulher ainda romântica e verdadeira e que traz dores de um passado difícil. É uma mulher decidida e tolerante. Uau! Disse minha mãe em tom de admiração. Olhando para meu pai, Chris completa. É por isso que vocês estão tão bem juntos. Meu pai parece não entender e questiona Chris. O senhor traz consigo magoas de infância, dores e uma certa magoa que tem dificuldades de se livrar e ela te traz um equilíbrio. E falando do meu pai, Chris continua. Você tem orelhas pequenas, mostrando não ser tão paciente e nem um bom ouvinte. Isso te afastou muito das pessoas, seu nariz levemente apontando para cima revela um caráter um tanto quanto orgulhoso. Seu maxilar robusto apresenta alguém que age muitas das vezes de forma precipitada, mas seus olhos são levemente cerrados mostrando que você é bastante controlado, desconfiado e observador. Sua calvície já deixa bem claro que você não gosta de ninguém mande em você. Neste momento meu pai dá uma gargalhada e fala, este cara é incrível. Esther sem se conter diz, fala de mim, fala de mim. Chris olha para mim sorrindo e diz, vamos lá. Cabelos longos e ondulado, pessoa de personalidade forte e com ideias definidas, mas que sempre muda de ideia quando for necessário. Testa estreita e alta, pessoa focada que consegue direcionar sua atenção para uma única coisa. Sobrancelhas largas e grossa, bastante energia e vontade de vencer. Como suas sobrancelhas são arqueadas e separadas, mostram que você é sonhadora e bastante sociável, do tipo que não tem problemas de se relacionar, apesar da sua timidez. Você consegue controlar para manter um diálogo ou um ambiente social. Seu nariz é fino e bem alinhado, mostrando ser alguém extremamente equilibrada com seu ego, alguém que sabe a beleza que tem. Minha irmã sorriu, mas parecia já não ser de forma infantil. Chris havia atingido seu íntimo. Chris continua. Seus lábios mostram que você necessitará de mais atenção, amor e afeto, do que estará disposta a oferecer. Seus olhos são redondos e grandes, típico de pessoas que se apaixonam fácil, isso trará sofrimento para você em algum momento. Chris falou muitas outras coisas em relação a este assunto durante a noite, a admiração era total. Esther já com quase 17 anos não escondia seu íntimo interesse por Chris. Todos notaram, principalmente ele. Após longas e agradáveis horas ali juntos era hora de irmos embora. Chris se propõe a pagar a conta, mas meu pai imediatamente o recusa dizendo que Chris é nosso convidado, ele não se opõe e logo agradece. Se despede de todos e antes que pudesse dizer alguma coisa ele sorri e diz. Eu que agradeço, amigão, gostei muito também, boa noite. Enquanto estávamos a caminho de casa falamos sobre Chris. Minha mãe extremamente chocada com aquele conhecimento todo, meu pai volta e meia brincava com as coisas que ouvirá. Mas Esther parecia estar em outra dimensão. Minha mãe a advertiu dizendo que ele era um homem muito bem resolvido e que ela não teria chance com alguém como ele. Esther parecia não dar ouvidos a ninguém, e assim fomos para casa. Grafologia. Chris e seu envolvimento com a polícia. Alguns dias se passaram, e eu e o Chris estávamos conversando em um pub quando seu telefone tocou. Ele parece preocupado, mas com uma voz calma diz que esperaria a pessoa com quem falava. Desligou e continuou a falar comigo tranquilamente. Movido pela curiosidade perguntei de que se tratava a ligação. Ele sorriu e olhou para mim, disse que era um amigo e que precisava de ajuda, um outro tipo de ajuda, e me falou que logo saberia de que se tratava. Após os 40 minutos um homem alto barbudo e muito forte entra no pub e logo vem até nós. Chris se levanta, o cumprimenta com um leve abraço e me apresenta um investigador da polícia, comandante Brandão. Após as devidas saudações, Brandão mostra a Chris uma carta e pede sua opinião. Um silêncio toma conta do lugar. 3 minutos cravados, Chris entrega a carta de volta a Brandão e diz.
Não foi suicídio. A carta não foi escrita pela pessoa que se suicidou. Brandão pede explicações mais claras. Apesar da carta ter sido escrita por uma mulher, não foi escrita pela menina que se matou. Eu fiquei estarrecido. Como assim? Chris explicava para o Brandão que uma pessoa com tendências suicidas não escreve de forma linear, equilibrada, com traços suaves e com escrita levemente inclinada para frente. Brandão questiona como ele sabe que foi uma outra menina que escreveu a carta. Chris explica que homens costumam dar nomes às coisas quando escreve, já as mulheres não dão nomes diretamente, mas usam pronomes ex, aquela menina, aquele moço ou aquele homem etc. Na carta a autora tinha uma preocupação de enfatizar que ele mesma que havia escrito a carta. Se fosse mesmo a suicida, não teria esta preocupação. Acha que ela não se matou? Questionou Brandão. Com certeza não. Respondeu Chris. Brandão nos cumprimenta, agradece calorosamente Chris e sai. Parecendo não ter acontecido nada, Chris volta à sua bebida tranquilamente. Eu agitado falo com ele. Como assim? Você faz leitura da escrita também? Com uma risada marota Chris me fala que eu ainda não vi nada. Aproveito o momento e peço umas dicas rápidas que possam me ajudar no dia a dia. Chris diz de forma objetiva. A escrita é dividida em 3 partes, superior, média, inferior. Superior, fala da inteligência, espiritualidade, ambições vida. Média, fala sobre o cotidiano, costumes, hábitos, forma de viver e conduzir sua vida. Inferior, fala sobre a natureza instintiva da pessoa, sexualidade, medos, impulsos etc. Quando a letra está inclinada para trás, mostra uma pessoa pessimista, que tem receios em suas decisões e atitudes, reservada e que sempre relembra coisas passadas. Quando a letra está bem reta verticalmente, trata-se de alguém bem equilibrado, com lucidez e coerência em seus atos, correto e na maioria das vezes bem-sucedida. Quando a letra está levemente inclinada para frente, mostra uma pessoa agitada, otimista ambiciosa e com energia para a vida. Letras muito juntas, se trata de uma pessoa muito preocupada com seus argumentos, tenta colocar tudo o que for possível em um curto espaço de tempo ou linhas. Quando o contrário, distante uma letra da outra, demonstra uma pessoa insegura que faz parecer que nunca tem intenção de dizer o que diz. Tentando anotar o máximo de informações que podia pedir ao Chris que falasse o que fosse preciso. Então ele concluiu. Letras grandes, geralmente são pessoas, otimistas, exagerados, exibicionistas, confiantes arrogantes, ecléticos etc. Letras pequenas, geralmente pessoas mais cautelosas, muitas das vezes tímidas, mais intelectuais, profundas, cuidadosas, às vezes medrosas, inteligentes etc. As letras médias não têm muito o que dizer. São mais equilibradas em relação aos 2 casos acima. Tá bom, né? Disse Chris, meio entediado. Claro, obrigado, respondi a ele. Dica, disse ele. O homem tem 3 pernas. 1 é você, 2 é família, 3 sociedade. A parte que for maior ou mais destacada é a parte que você, ou a pessoa, considera mais importante. Uau! Disse eu a ele. Incrível! Ficamos ali por mais algumas horas conversando e depois fomos embora. Logo que cheguei em casa, tratei de anotar tudo quanto ele falou. Minha formatura estava se aproximando. Ao falar pro Chris sobre Angélica, ele me instruiu a ser decisivo com ela. Ele me encorajou a chamar ela para sair e dizer o que sentia e pensava a respeito dela, sem se rebaixar ou se humilhar, disse ele. Se ela disser não, seja homem aceite, respeite-a e segue sua vida. Incrivelmente entusiasmado liguei para Angélica, marquei um encontro com ela em um shopping. Chegando lá eu a vi sentada em um banco em frente de umas lojas olhando seu celular. Cheguei por trás do banco e disse que ainda não havia visto beleza igual. Ela sorri com um cumprimento amigável e após as saudações eu disse, vamos. Pra onde? Questionou ela. Eu apenas sorri, eu também não sabia, só falei aquilo para parecer seguro kkk. Ela sorrindo disse, ok. Passeamos, e fomos para a praça de alimentação, ela pediu seus lanches e eu os meus. Quando nos sentamos,
Ela pegou seu lanche e quando ela iria morder eu falei, estou apaixonado por você, Angélica. Quero te pedir em namoro. Você aceita? Ela morde seu lanche e entre um tímido sorriso se levanta da sua cadeira, e vem até mim e com a boca ainda cheia me dá um beijo na boca e ainda sorrindo diz que sim. Meu coração parou, voltou, parou, e voltou de novo. Tentei conter o riso e o nervoso mas não deu. Eu estava feliz, parecia que eu podia ver a imagem do meu mentor na cabeça. Pois bem lanchamos, nos beijamos muito, muito, muito mesmo. Cinema e ela me levou para casa. Antes de irmos embora, ainda no estacionamento ela me pergunta. Vamos para onde? Tentei ser maduro e não me deixei levar pelos instintos. Não quero estragar este dia perfeito, quero ir para casa meditar sobre este dia e sobre nós. Ela sorriu e me beijando me agradeceu por não avançar o sinal com ela. Fui para casa e contei pro Chris tudo, ele parecia não estar surpreso. Como sempre ele sempre previa os resultados, e desta vez não foi diferente. Bom, eu poderia terminar esta história aqui, afinal eu já havia me tornado uma outra pessoa, melhor é claro, e após me formar noivei com Angélica. Mas meu mentor Chris ainda tinha mais a me acrescentar. Antes de se formar, pedi Angélica em casamento, ela aceitou e então marcamos um jantar de noivado. No dia do jantar, minha família, a família dela, Chris e sua mãe, além de alguns amigos estávamos reunidos e otimistas com tudo o que estava acontecendo. Já era tarde quando apenas alguns de nossos familiares ainda estavam reunidos. Então Chris de forma respeitosa pergunta a meu sogro se sua pressão é alta ou baixa, alta responde ele sem entender. Angélica pergunta a Chris como sabe. Chris mostrando os riscos verticais nas unhas do meu sogro era um sinal. Pronto. Isto foi o suficiente para todos caírem em suas graças novamente, olhando para o rosto do meu sogro comenta sobre um problema de rins. Todos observam perplexos e curiosos, Chris continua. Olhando para a mãe da Angélica ele comenta sobre uma pequena mancha em sua bochecha dizendo, é bom a senhora cuidar desses pulmões, se você fuma. É melhor parar. A mãe da Angélica leva as mãos na boca em gesto de surpresa e confessa que ninguém fora da família sabia que ela fumava escondido. Então começam uma enxurrada de perguntas sobre o assunto e Chris parece se divertir com aquilo. Ele diz. Dor na cervical ou entre os ombros, cargas pesadas de responsabilidades e estresse e frustrações contidas. Dores na coluna, sustentando mais coisas do que aguenta, críticas, responsabilidades, trabalhos, etc. Dores nas cadeiras, pessoas difíceis de ceder, aceitar coisas que não concordam, pessoas teimosas, arrogantes, muitas das vezes orgulhosas. Enquanto ele fala uma tia minha o interrompe e diz que tem dores fortes de cabeça por causa da sinusite. Chris diz que pessoas que são movidas pelo ego e pelo orgulho tendem a apresentar este tipo de patologia, e conclui, seja mais humilde, mais amorosa e tolerante com as pessoas e você verá este mal ir embora. Sorrindo se levanta e observado a hora se despede de todo e vai embora com sua mãe. Eu o acompanho até a saída ele me parabeniza pelo noivado dizendo estar feliz por mim, e agradecendo desejo-lhe uma boa noite. Quando estou voltando minha irmã Esther vem ao meu encontro e seus olhos não escondem sua paixão pelo Chris. Eu tento convencê-la a não persistir mas ela diz que enquanto ele não se casar ela irá esperar por ele. Eu a abraço e dou um carinhoso beijo em sua cabeça e digo que tenha paciência e que não fique pensando nestas coisas, e voltamos para onde estavam todos. Como me tornei um homem de verdade, um alfa. Chris rasga o verbo e me instrui para a batalha mais difícil que eu iria enfrentar. Era tudo estranho, eu estava me adaptando àquela nova vida com Angélica, mas algo me dizia que Chris tinha algo mais para mim. Devido às atividades da faculdade, o meu trabalho, e minha vida com a Angélica. Minhas conversas e saídas com o Chris foram ficando cada vez mais raras. Ele era incrível, sempre ligava, sempre me aconselhava, nunca deixava de aparecer de vez em quando. Então um dia chamei ele para sair, apenas eu e ele. Fomos a um restaurante à beira da praia, o dia estava ótimo, estávamos longe de casa e apenas nós. Desliguei meu telefone e disse a ele que queria ter uma conversa não seria, mas sim importante. Ele com aquela calma assustadora encosta-se confortavelmente e diz. Estou aqui meu amigo e deu um amigável sorriso.
Eu não sabia quais palavras usar para agradecer tantas e tantas coisas que ele já havia feito por mim. Então disse a ele que dali a 1 ano iria me casar com a Angélica, assim que me formasse. Mas que jamais seria o homem que me tornei se Deus não houvesse o colocado em minha vida. Chris levanta a mão fazendo um sinal pedindo para eu escutar, eu me calei e ele concluiu. Meu grande amigo, sua jornada ainda não chegou ao fim. O fim. O casamento te colocará diante do maior desafio da sua vida. Sendo assim, tem umas coisas que preciso que você entenda e aplique em sua vida. Assenti com a cabeça observando com atenção. Ele jamais sério me diz. Angélica é uma moça linda, bem de vida de família nobre, mimada e educada, ou seja, não precisa de nada que venha de você, a não ser amor, respeito, dedicação e cumplicidade. O casamento revela o melhor e o pior das pessoas, e você tem que estar pronto para quando esta hora chegar. Seu primeiro ano de casado será o ano das novidades e descobertas, tudo mil maravilhas, mas logo Angélica começará a trabalhar e você também. As coisas vão ficar corridas, e vocês vão começarem a se distanciarem. No começo vocês relutarão, mas assim como o sol, a rotina os colocará em conflito. A beleza dela, a profissão de destaque, o dinheiro e o assédio irão atacar ela dia e noite sem descanso. Você terá que vencer tudo isso apenas com amor. Não um amor meloso de apaixonamento e submissão, mas sim com um amor racional. Verdade sempre, nunca finja ou minta para ela. 2. A ame como uma parte preciosa de sua própria vida. 3. Jamais faça chantagens ou jogos emocionais com ela. 4. Cuide dela como uma filha. 5. Apoie seus sonhos e projetos. 5. Não negocie seus critérios, exigências nem suas condições. 4. Não seja injusto, mas não deixe as falhas e erros dela impune. 3. Não mendigue atenção, nem sexo, em amor. 2. Nunca discuta quando tiver certeza que ela está errada. 1. Não a xingue, nem a ofenda, e jamais a humilhe na frente de alguém. Seja um protetor, não um agressor. Seja um homem de valor, faça sua parte, cumpra suas obrigações sem lastimas, não fique chorando perto dela como criança, não busque a aprovação dela para fazer suas coisas ou usar suas roupas etc. Seja seguro quando sair e estiver ao lado dela. Ande de cabeça erguida e corpo reto. Sorria menos, mas seja amigável, sociável com todos se possível. Ame e respeite aqueles que ela ama e respeita, isto te fará bem-sucedido com ela. Mas vai aqui a coisa mais importante de todas. Se ela começar a fazer joguinhos com você do tipo negar sexo, não fazer questão de te falar sobre decisões e planos, te tratar com certa ironia, aumentar o tom de voz com você, ficar dando atenção gratuita para outros homens, e fazer piadas, chacotas ou te desrespeitar na frente das pessoas, seja lá quem for. Não brigue, não discuta, nem faça dramas. Seja homem e encare sua realidade, esta mulher deixou de te amar. Peça o divórcio, e vá viver sua vida e deixe ela livre para viver a dela. Uma mulher de verdade jamais fará isto com um homem que ela ama e respeita. Ela jamais deixará seu marido cair nas garras de uma cadela na rua por falta de algo que ela tem de sobra. Mas se isto acontecer, é sinal que para esta mulher você já não passa de um mal necessário e conveniente. Seja feliz e consciente, meu jovem amigo. Após ouvir aquilo tudo com muita atenção, disse a ele que tinha mais 2 coisas para falar com ele. Ele sorriu. Manda. Disse ele. Gostaria que fosse meu padrinho de casamento. Ele logo aceitou. E o que mais falta? Perguntou ele de forma debochada. Esther, falai para ele. Ela gosta muito de você, mesmo sabendo que você não dá muita bola para ela. Contei a ele sobre o interesse dela em esperá-lo. Ele olhava para o mar como se eu nem ali estivesse, então após terminar o que eu estava falando ele se vira bem sério para mim e diz. Estou feliz por você, meu amigo, espero que seja feliz e bem-sucedido em tudo em sua vida. Quanto a mim, vamos deixar o tempo fazer seu papel. Sendo assim, guardei aquelas belas e doces palavras no íntimo e profundo do meu coração e jamais me desviei dos conselhos deste amigo, mentor e acima de tudo um irmão para mim. Me casei,
E graças ao Cris e sua sabedoria e ensinamentos estou casado com Angélica até hoje. Tenho 2 filhos. Quanto ao estéril Cris, é uma história para outra ocasião. Saúde e sucesso a todos. Obrigado. Fim.